Fala galera, tudo bom? Estamos começando mais uma aula de História no Fator na sua casa. A gente desde já pede que você curta o vídeo, se inscreva no canal e recomende para outras pessoas essa aula que você vai assistir agora, tudo bem? Bom, o tema da aula de hoje é nazifascismo. Bem, apesar do entusiasmo com o qual eu anunciei essa aula, esse tema é dos mais delicados. É delicado porque é difícil definir o conceito de fascismo, é difícil chegar a um consenso, os intelectuais não chegaram a um consenso, é óbvio. Há algumas características que são perceptíveis, algumas nuances que a gente consegue entender muito claramente, mas conceituar o que é fascismo é um desafio, e o desafio que a gente abraça já no início dessa aula. Bom, vou inclusive usar para nos auxiliar um dicionário de verbetes históricos, um dicionário de conceitos históricos, dos autores Maciel Henrique Silva e Kalina Vanderlei. E entenda, não somos especialistas sobre esse tema, só vou usar esse texto porque é mais didático para a gente começar a discutir o que é fascismo nesse momento. Não é? Então, dá-se o nome de fascismo, ou nazifascismo, ao fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu entre 1922 e 45. Portanto, está inscrito no tempo, situado no período entre guerras. O chamado período entre guerras, caracterizado pela ascensão dos regimes políticos totalitários que se opuseram ao mesmo tempo às democracias liberais e ao regime comunista soviético, também este de caráter totalitário, e cuja repercussão atingiu numerosas nações que adotaram regimes semelhantes. Há certo consenso entre os pesquisadores de que este fenômeno tem muito a ver com a chamada sociedade de massas, a gente vai falar sobre isso, e de que ele deve ser situado espacialmente na Alemanha e na Itália. Bom, essa é a definição apresentada na obra de 2009, no Dicionário de Conceitos Históricos, desses autores que eu acabei de citar. Bom, mas aí traduz para nós, não é? Você deve estar dizendo, o que é o fascismo de fato? Primeiro, a gente tem que entender uma parada bem simples. Muita gente fala assim, olha, o nazismo e o fascismo. Na verdade, o fascismo é um fenômeno italiano, no período entre guerras, que se manifesta em outros lugares, especialmente na Alemanha. E na Alemanha, uma política alemã com características fascistas vai ser chamada de nazismo. Então, nazismo e fascismo, ou fascismo alemão e fascismo italiano, a gente encontra nesses dois países. Os outros países, o que a gente tem são regimes autoritários com características fascistas, mas nem sempre podem e são pelos historiadores, pelos pesquisadores, caracterizados como fascistas de fato. O exemplo português e o exemplo espanhol, alguns autores chamam de fascista, outros autores vão chamar de regimes autoritários inspirados nas ideias fascistas. E eu posso citar o Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, ele faz essa categorização. Bom, passando disso, para a gente entender o fascismo, a gente tem que entender contra o que ele luta e que contexto ele aparece. Não é? O contexto que ele aparece, esse período entre guerras, é um período pós Primeira Guerra Mundial. E aí você imagina que toda a opulência econômica, toda a prosperidade econômica da Europa se dissolveu durante o período de conflito naquele continente, na Primeira Guerra Mundial. Então um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, um contexto de diminuição dos tesouros nacionais, desemprego, fome, contestação da capacidade dos governos de responder às questões que o povo apresenta. Então o contexto pós-Primeira Guerra Mundial é muito próspero para o aparecimento de um monte de opções políticas. E a crise de 29, no final dos anos 29, portanto, consegue fazer com que as ideias fascistas encontrem ainda mais terreno fértil na Europa. O primeiro regime fascista é o italiano, que acontece nos anos 20, portanto, antes da crise de 29, como desdobramento da Primeira Guerra Mundial. Já na Alemanha, o Hitler só consegue chegar ao poder depois da crise de 29, com o aprofundamento do caos que já estava se manifestando na Alemanha por ocasião da crise de 29. Bom, a primeira característica então é entender que o contexto é o contexto de crise após Primeira Guerra Mundial, e no caso da Alemanha, do aprofundamento dessa crise após a crise de 29. Segundo, e importante
elemento do contexto para a gente entender é que, como resultado dessas crises, dentro dos diferentes estados europeus há conflitos. Bom, já que o Estado está questionado, diferentes elementos da sociedade, diferentes instituições sociais vão disputar espaço político, vão disputar espaço. Então, essas disputas, esses conflitos dentro dos próprios estados, dos estados capitalistas, vão resultar nesse terreno fértil para o aparecimento do fascismo. Há uma descrença generalizada na democracia e no liberalismo. Inclusive são essas características do fascismo, né? O antiliberalismo e a antidemocracia. Eles são regimes que entendem que o liberalismo criou uma realidade de fraqueza, frouxidão por parte do Estado que vai levar à crise em si. Assim como a democracia teria construído uma série de direitos, fazendo com que os seres humanos, aproveitando esses direitos, afastassem-se dos seus deveres. Então, uma sociedade democrática seria uma sociedade fraca, ao não controlar os cidadãos de maneira geral. Muitos vão acusar a democracia de ser conivente com a bandidagem, de acolher os criminosos. Outro ponto para a gente levantar é que, nesse contexto de crise, né, ganha força movimentos de caráter operário. E esses movimentos operários vão se politizando e caminhando na direção de pautas socialistas, anarquistas, e por esse motivo há todo um esforço por parte de algumas instituições que têm o capitalismo como muito importante, que olham para o socialismo como uma ameaça. Então esses grupos se organizam para frear o avanço do socialismo. Quando eles percebem, por exemplo, que há uma adesão por parte das camadas médias urbanas ao socialismo, ou mesmo quando eles entendem que o socialismo, o padrão socialista, não é, soviético, pode ganhar muito terreno na Europa, então é também visto como uma reação ao socialismo que se expande na Europa. Portanto, o fascismo é resultado da frustração, é resultado do desencanto, e desse desencanto nascem movimentos ultranacionalistas, antiliberais e antidemocráticos. O fascismo é isso, portanto, é claro. Vai ter gente que vai olhar para o fascismo como sendo uma espécie de corrupção dos padrões europeus, como se os europeus viessem de boa, do alto padrão de vida, e em algum momento esse padrão europeu é distorcido, e aí nasce o fascismo. É uma maneira de interpretar a coisa, que eu nem concordo muito, porque o fascismo ele não é alguma coisa estranha, as práticas fascistas não são estranhas a algumas coisas que os europeus já faziam. A segunda maneira de entender é como se o fascismo fosse uma consequência direta, natural do capitalismo. Também é um pouco problemático, mas dá até para entender. A outra opção, a terceira opção, uma leitura mais materialista, histórica do evento, vai apontar que o fascismo é uma reação de grupos descontentes com a democracia, somados a grupos que temem a ascensão dos trabalhadores e do socialismo. Esses grupos se uniram para implementar aquilo que vai ficar conhecido como fascismo. Mas essa análise precisa ser ilustrada, quer dizer, a gente precisa apresentar algumas características, eu vou fazê-lo agora, para vocês entenderem melhor como é que o fascismo se manifesta. Primeiro, ele é antiliberal, isso já está claro, e o que é ser antiliberal? O liberalismo, todo mundo lembra do liberalismo econômico, que é quando o Estado intervém pouco ou não intervém na economia, mas eles são antiliberais no aspecto político, jurídico. Não é? O liberalismo pressupõe, por exemplo, jurídico, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. No entendimento do fascismo, alguns cidadãos não devem ter direitos como outros. Por exemplo, se eles entendem, olhando para o exemplo alemão, que os judeus são ruins, eles entendem também que, porque são ruins, os judeus não merecem os mesmos direitos que os demais alemães. Nesse sentido, eles são contra um princípio básico do liberalismo político. Entendem isso? Então, o liberalismo é alvo da oposição dos fascistas. Também a democracia o é, porque eles entendem a democracia como um regime fraco,
frágil, que em nome das convenções internacionais aceita as imposições, as mazelas. Vocês vão ver, por exemplo, ao estudar o fascismo na Alemanha, que o Hitler ganha muita força ao criticar a República de Weimar e o respeito que a República de Weimar tem às instituições democráticas. Eles são antissocialistas, porque eles entendem que o socialismo é um mal, porque ele toma os bens dos outros, porque o socialismo, e aí é claro, vão ser construídas uma série de alegorias, uma série de histórias, na maior parte delas fantasiosas, sobre o socialismo, de que eles comem criancinhas, fazem rituais satânicos que são contra a família, e todos esses temas acabam contribuindo para que a sociedade abrace esse antissocialismo muito forte. Então, a pauta socialista, ela se apresenta como sendo negada, né, como sendo uma coisa muito ruim, portanto merecendo ser negada pelos fascistas. Os fascistas são antissocialistas sem dúvida, são um projeto alternativo. Por isso que não tem muito sentido alguém dizer que o fascismo italiano ou mesmo o nazismo alemão são de esquerda ou são socialistas. Por quê? Porque eles nascem justamente para lutar contra essas pautas políticas. Bom, nem vale a discussão aqui de maneira mais aprofundada, porque a discussão é séria, é acadêmica, a gente está falando de história e não tem muito sentido discutir se é ou não de esquerda o fascismo. Bom, além disso, uma coisa legal para a gente comentar é que o fascismo ele é meio camaleônico, né? Enquanto movimento, quer dizer, antes de chegar ao poder, eles prometem algumas coisas, eles têm algumas características. Ao chegar ao poder, eles acabam assumindo posturas que destoam daquilo que eles defendiam enquanto movimento. Tá? E aí cria-se um discurso da conveniência, quer dizer, olha, nós enquanto movimento prometemos isso, e é nisso que acreditamos. Ao chegar ao poder, percebemos que para combater os nossos inimigos, precisamos lançar mão de algumas ferramentas, por exemplo, a violência extrema, por exemplo, a negação da democracia, por exemplo, o fechamento de igrejas. Por quê? Porque para combater os nossos inimigos, esses expedientes são necessários. Esse é o argumento que o fascismo usa. Então, há um descompasso, não é, entre o fascismo como movimento e o fascismo como Estado, não é, e chegando no poder. Uma característica que a gente precisa citar é o totalitarismo. No entendimento do fascismo, o Estado por eles constituído tem que ter total controle sobre todos os aspectos da sociedade. Toda a vida deve ser de alguma maneira vigiada e controlada pelo Estado para a finalidade de ser alcançada. E qual a finalidade? O Estado prosperar e crescer. Então há um regime de caráter totalitário. Sim, o totalitarismo também é característica do regime socialista soviético. Não significa que seja uma característica de todos os regimes que existem na Europa nesses anos 20 e 30. E nem significa dizer que a orientação ideológica de todos os regimes totalitários seja a mesma. Só significa que os regimes que aparecem na Europa nesse momento têm em comum, alguns deles, o totalitarismo. É o caso do socialismo soviético e do nazismo alemão, assim como do fascismo italiano. Então, totalitarismo, o Estado com total controle sobre os diferentes aspectos da sociedade. Unipartidarismo, bom, se o Estado tem total controle sobre todos os aspectos da sociedade, quando chegam ao poder, os fascistas, invariavelmente, eles acabam com as divergências político-partidárias, dizendo que essa divisão, né, essa divergência, quase que não sai, né, essa divergência pode conduzir à fraqueza da sociedade. Então, para que a sociedade seja forte, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que lutar pela mesma causa, pela mesma bandeira e pelo mesmo propósito. Então qualquer divergência do ponto de vista político seria visto como uma possibilidade de enfraquecer o regime e por isso seria negada. Então totalitarismo, unipartidarismo, salvacionismo e culto ao líder é uma outra característica muito presente. Os fascistas entendem que existe um inimigo a ser combatido. E eles sempre elencam, né, estabelecem o inimigo. Em qualquer regime fascista tem um inimigo. O socialista, o comunista, o judeu, enfim, o estrangeiro. Eles sempre elencam o inimigo. E se tem o inimigo, vai ter o salvador, aquele que é dotado de todas as capacidades para vencer esse inimigo. E quem seria esse? O grande líder. E o líder nem é visto como alguém que tem poderes puramente terrenos, sabe? Ele é visto como alguém que tem poderes transcendentais, muitas vezes.
É como a sociedade italiana, ou parte da sociedade italiana olhava para o Mussolini, é como parte da sociedade alemã vai olhar para o Hitler, como alguém dotado de capacidades muito plenas, capazes de salvar o povo. Então, salvacionismo e enorme culto ao líder. Outro ponto a ser considerado é o nacionalismo. E não é um nacionalismo de amor à pátria. É um nacionalismo que passa pelo amor do governo da pátria. Quer dizer, se você é fascista, você não pode amar o país, Alemanha, o país, Itália. Você tem que amar o governo e o líder desse país, Itália. O nacionalismo acaba sendo confundido nesse sentido. Mas, quando a gente fala de nacionalismo, é também uma negação aos interesses das outras nações. O nacionalismo alemão não era simplesmente amor à Alemanha, mas era amor aos interesses alemães e colocar os interesses alemães na frente dos interesses de quaisquer outras nações. Então, quando os alemães, por exemplo, anexam um território, eles usam como pressuposto o seu nacionalismo, dizendo, ora, a Alemanha é melhor, ela é mais importante, e por isso eu devo ter esse território para mim. Ainda que isso signifique prejuízo para o outro. Mas como a Alemanha é superior, ela vai saber usar melhor tais recursos. Então eles ainda justificam dessa maneira, né, dizendo que não apenas tomaremos porque merecemos, mas tomaremos porque se o outro ficar com esse recurso, não vai saber dar o mesmo uso proveitoso que nós sabemos, já que nós somos superiores. E isso, é claro, nos faz lembrar da outra característica, que é o racismo. A ideia de que eles alemães ou eles italianos são superiores a todos os outros grupos étnicos, portanto a todos os que povoam os outros países. Os alemães são superiores, os italianos seriam superiores. E essa é a ideia racista, né? O racista ele acredita que existem raças, quer dizer, ele acredita que os seres humanos são divididos em raças, primeiro. Segundo, ele acredita que existe uma hierarquia entre as raças. E terceiro, ele acredita que a dele é superior a todos os outros. E se é superior a de todos os outros, merece todos os benefícios, em detrimento dos benefícios dos outros. Se você se lembrou agora do imperialismo, se você se lembrou agora das justificativas do darwinismo social do século XIX, que deu base ao imperialismo, você está indo muito bem, porque tem a ver, sem dúvida. A Alemanha usa esse pano de fundo, essa base ideológica para perceber a manifestação do nazismo, sem dúvida nenhuma. Então, próxima característica, expansionismo e militarismo. Coisas que andam lado a lado, né? Não tem como um país defender os seus interesses no exterior, dominando outros territórios, sem um aparato militar que lhe possibilite fazer isso. Então, a Alemanha e a Itália vão investir na indústria bélica, vão se esforçar para construir todo um aparato militarista para garantir a expansão do território. Por outro lado, né, esse aparato militarista contribui para certo caráter de ordem na sociedade, né? Inclusive eles argumentavam o seguinte, é bom que todos estejam uniformizados, porque quando estão de uniformes, todas as diferenças são dissipadas, todo mundo é igual, fardado não dá para saber se alguém é pobre ou rico, todos são exército alemão ou exército italiano. E aí vai uma outra característica desses regimes, né? A ideia homogeneizante da sociedade. E é uma diferença clara entre a direita e a esquerda desse momento, né? A esquerda seria aquele grupo que enxerga as diferenças, as enaltece, inclusive, e busca uma sociedade igualitária, ainda que com diferenças existentes. Essas diferenças sociais, diferenças étnicas, diferenças comportamentais seriam bem-vindas. Já a lógica da direita não olha para essas diferenças como saudáveis, olharia essas diferenças como alguma característica, enfim, que existe. Mas a sociedade devia progredir tendo em vista a eficiência, esquecendo se existem ou não diferenças. Inclusive diferenças de oportunidade. Uma sociedade pautada no mérito, na meritocracia, não olha a existência de diferenças de oportunidades para grupos distintos. Eles vão dizer, olha, o eficiente vai conseguir, o não eficiente não vai conseguir. Essas coisas de diferenças étnicas, diferenças sociais, isso é bobagem, um mimimi. É claro que eu estou dando aqui um perfil de uma direita e de uma esquerda. Quer dizer, quando a gente fala de direita e esquerda, há mais discussões, há mais água para passar debaixo dessa ponte. Caminhando para o final, então, as últimas características são o romantismo, a idealização tanto da pátria como do líder.
O revisionismo histórico é muito presente. Eles vão olhar para o passado não com um critério racional, crítico, histórico, não, metodológico, nada disso. Eles olham para a história, para uma história imaginada, romântica, portanto. A palavra romântica vem de idealização, né? Então, um olhar romântico. Quando o Hitler ele lembra do Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, ele não lembra dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas problemáticas. Ele lembra de um Sacro Império Romano Germânico perfeito, um momento de glória, de prosperidade. E ele diz, olha, esse momento de glória e prosperidade será resgatado. Ele vai dizer, olha, nós que somos melhores, nós que somos fortes, fomos traídos por todos os outros europeus. Precisamos nos vingar deles e fazer voltar a existir esse tempo glorioso de uma Alemanha poderosíssima. Então ele olha para o passado de maneira idealizada e tenta reproduzir esse passado no presente a partir de todos esses instrumentos que eu já citei. Então, por que eu estou falando do revisionismo? Porque não necessariamente eles usam o conhecimento histórico real, eles constituem uma versão do passado, uma versão da história para servir de base e modelo para as lutas que eles farão. E acabam por inventar tradições, inventar costumes e falsear, construir símbolos para que a pátria se identifique. Inventam um hino novo, uma bandeira nova, um estandarte novo, uma saudação, revisam uma saudação. Sim, no Império Romano já havia a saudação da mão espalmada e agora eles vão ressignificar esse gesto para dar legitimidade e força para esse novo regime. E é claro, para que tudo isso funcione bem, há um controle estatal muito forte sobre a sociedade, um controle sobre as comunicações, sobre os aparatos de mídia, né? Os rádios, os jornais, a propaganda de Estado vai ser uma artimanha, um argumento, uma estratégia muito utilizada para que o fascismo funcione e leve tanto Mussolini ao poder na Itália, como o Adolf Hitler ao poder na Alemanha. Tema sobre o qual a gente fala num outro momento. Por hora, eu peço muito que você curta esse vídeo, como eu já disse, indique para alguém. E se você tiver alguma dúvida, me procura, por favor, escreve aí nos comentários. E é claro, se você tiver, percebendo que tudo que eu falei encontra eco nas sociedades atuais, seja no Brasil ou em outro lugar, comenta aqui embaixo que a gente vai discutir tudo isso. Valeu? Um abraço. É isso. O conhecimento vale a pena e é ele que muda o mundo. Até a próxima.